Fala, turminha, estamos aqui mais um dia para darmos continuidade aos nossos estudos de forma remota, né? E hoje vamos dar continuidade ao assunto sobre colonizações no continente americano. Vamos falar sobre o capítulo da colonização inglesa na América, que começa na página 263, tá? Como a gente sabe, as colonizações elas se iniciaram pelos países Portugal e Espanha. Então, outros países eles deram início às suas colonizações de forma tardia, como é o exemplo da Inglaterra. Por que a Inglaterra começou esse processo tardiamente? Enquanto Portugal e Espanha já haviam resolvido seus problemas de independência e tinham começado suas navegações, a Inglaterra ainda estava sofrendo com problemas internos, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos contra a França, que nós já estudamos sobre esse assunto há muito tempo, né, desde o final da Idade Média. E depois do final da Guerra dos 100 Anos, né, onde a Inglaterra saiu vitoriosa, basicamente um empate, a Inglaterra ainda teve um conflito interno entre as duas principais casas inglesas, os dois reinos, né, chamado de a Guerra das Duas Rosas. Tá? Acabando esse conflito, começa a dinastia Tudor, né, a família dos Tudores, e aí no reinado da Elizabeth I, ela começa esse objetivo de expansão marítima, de navegações marítimas. Só que aí já havia sido criado o Tratado de Tordesilhas, as terras do continente americano já haviam sido divididas por portugueses e espanhóis, mas ela ainda tentou fazer algumas expedições para buscar ouro na parte norte da América, né, onde hoje fica Estados Unidos e Canadá. Só que inicialmente não encontraram nenhum tipo de riqueza para ser explorada, né? Sabiam que existia ouro na parte espanhola, só que aí não encontraram ouro na parte norte. Foi o que eles fizeram, já que não tinha já que não tinha ouro para serem extraídos nessa região, vamos roubar o ouro, as riquezas que eram extraídos nas outras regiões. E a partir disso são criados os corsários, né? Que é como se fossem piratas oficiais da coroa inglesa, como se fossem piratas contratados, piratas legalizados, né? E aí a própria rainha da Inglaterra, ela permitia que tripulações fossem criadas para saquear navegações espanholas que voltavam da América com riqueza, né? Depois disso, desse período dos corsários, a Inglaterra permitiu que algumas pessoas fizessem algumas expedições para criar estados, para criar colônias do outro lado do continente, o que depois viria a ser chamado de Novo Mundo. E aí, no ano de 1607, o Sir Walter Raleigh, ele cria a primeira colônia inglesa em território americano, que vai ser a colônia da Virgínia, em homenagem à rainha Elizabeth I, que era conhecida como a Rainha Virgem, tá? E aí, a partir disso, começam as expedições para povoamento. Já que não tinha riquezas para serem exploradas e exportadas para a América, como no caso do Brasil e da América Espanhola, então eles começaram a ver aquele terreno como um local para povoamento. Pessoas marginalizadas, pessoas sem oportunidade lá na Inglaterra, viram no Novo Mundo uma oportunidade de recomeçar as suas vidas. Então, gente que tinha estudo, gente que tinha como trabalhar, mas não tinha emprego, estava desempregada, que estavam sem terras, que estavam mendigando. Eles viram no continente americano, onde hoje em dia é os Estados Unidos, a oportunidade de recomeçar as suas vidas, tá? Então, essas pessoas marginalizadas, elas foram muitas vezes prejudicadas pela política de cercamento, que foi uma política feita pela Inglaterra no final da Idade Média, onde as propriedades que existiam, os campos feudais, foram cercadas, né? E aí as pessoas que moravam para os senhores feudais passaram a ficar desempregadas. E aí se mudaram para as grandes cidades, chegando lá não encontraram emprego e ficaram sendo mendigos. E aí essas pessoas vão ver uma nova oportunidade para reconstruir suas vidas. Muitas dessas pessoas não tinham condições de pagar suas viagens para sair da Europa e chegar na América. Então, eles, de certa forma, pegavam um empréstimo com as pessoas que possuíam esse recurso, e aí eles vinham para o continente americano. Quando chegava na América, eles tinham que trabalhar para essas pessoas até pagar a dívida da viagem, né? O nome disso vai ser servidão,
que vai ser a principal mão de obra da ocupação inicial da América do Norte, tá? Além dessas questões, vão ter os puritanos também, que eram pessoas religiosas que defendiam os protestantes calvinistas, e aí vai ter um movimento lá na Inglaterra, onde a dinastia Tudor vai estabelecer o anglicanismo, que era outra corrente religiosa. E aí quem não defendia o anglicanismo era perseguido na época. Então os puritanos, com medo de serem perseguidos, eles fugiam da Inglaterra para morar onde depois viria a ser os Estados Unidos também. Então tinha tanto a questão econômica, tinha a questão política e também tinha a questão religiosa, que fazia com que as pessoas saíssem da Europa e fossem morar nas colônias do norte, tá? A ocupação e a colonização desse território, que depois viria a ser Estados Unidos, ela foi feita por empresas privadas, bem diferente do que aconteceu com a colonização portuguesa aqui no Brasil, onde a coroa portuguesa, quem criou as capitanias hereditárias, depois criou os governos gerais, enfim, criou várias medidas que muitas delas não deram certo. Foi uma colonização extremamente desorganizada. Já dos Estados Unidos, não. Algumas empresas vieram para o Novo Mundo, para a América do Norte, instalaram suas fábricas, algumas manufaturas, e a partir disso as pessoas saíam da Inglaterra para trabalhar nessas empresas. E aí muitas delas começavam a construir suas casas, suas moradias, comprar terreno, e aí começar uma nova civilização. Então a colonização dos Estados Unidos ela já começa de uma forma bem mais organizada do que as colonizações de outras regiões. As principais companhias que foram responsáveis por organizar essa colonização foi a Companhia de Londres, que era responsável pela organização das colônias do Sul, e as companhias de Plymouth, responsável pela ocupação das colônias do Sul. Quer dizer, troquei, eu acho, não foi? As companhias de Londres era do norte, as companhias de Plymouth era do sul, tá? E existia projetos diferentes para ocupar esse território que depois viria a ser os Estados Unidos. Então, foram criados 13 colônias. Não era a mesma coisa como o Brasil, que todo o território brasileiro era uma coisa só, e existia um governo central, que no caso do Brasil era lá em Salvador, que era a primeira capital da história do Brasil. E aí tudo era decidido em Salvador. Não, na Inglaterra era diferente. No território que depois viria a ser os Estados Unidos, foram criados 13 colônias, como se fossem 13 estados. Por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, como se fossem colônias separadas. Só que lá era Virgínia, Massachusetts, York, enfim, vários outros, tá? E aí, essas colônias, ela tinham uma política administrativa autônoma. Ou seja, eles tinham uma maior liberdade em forma de governo. Era o que depois viria a ser chamado de autogoverno. Cada colônia ela poderia governar da forma que ela achasse melhor. Ela tinha uma certa liberdade em relação à Inglaterra. Isso não existia aqui no Brasil. Todas as decisões adotadas no Brasil tinham que ter a permissão de Portugal. Lá na Inglaterra não precisava. Eles tinham a liberdade para governar da forma que achassem melhor. E aí, a partir disso, foram formadas 13 colônias, só que dessas 13, existiam 3 características diferentes. E aí, a partir disso, foi criadas as colônias do Norte, as colônias centrais e as colônias do Sul, que têm características diferentes. Vamos falar primeiro das colônias do Sul. Essas colônias, elas tinham um clima mais tropical, mais próximo aos trópicos, então, de certa forma, parecido com a região brasileira. Então, essa região permitia o desenvolvimento de monoculturas, ou seja, você produzir um único produto em larga escala, em grandes terrenos, e nessas monoculturas, geralmente o que era produzido era para exportação, para vender para outras regiões. O nome de todo esse processo foi dado de plantation. O que é plantation? Plantation é a economia baseada em latifúndio, ou seja, grandes propriedades pertencentes a poucas pessoas, concentração de terra. Latifúndio, monocultura, ou seja, basicamente você planta uma coisa só. Lá nas colônias do Sul, basicamente eles só plantavam tabaco e algodão e vendiam para a Europa. No Brasil, por exemplo, que era plantation também, que era monocultura também, vai ser cana-de-açúcar, mas lá na América do Sul vai ser tabaco e algodão, e vai ter muito latifúndio, vai ter monocultura, a mão de obra predominantemente escrava, então vão vir muitos africanos para a América do Norte para trabalhar nessas plantations, Já as Américas do Norte, as colônias do Norte e as colônias centrais, elas não vão ser plantations, tá? Elas vão ser uma economia baseada em pequenas propriedades,
né, pequenas manufaturas, comércio interno, e tudo que vai ser produzido naquelas regiões vai ser basicamente para o consumo daquela população. Então, enquanto a do sul ela produz para ser vendido para fora, né, para a riqueza ir embora, as colônias do norte e as colônias centrais elas vão produzir para que a população daquela região consuma. Então a riqueza vai ser consumida dentro do seu próprio território. E a mão de obra dessas regiões ela era basicamente mão de obra livre e assalariada. No começo tinha a servidão, né, que as pessoas vinham, não tinham condições de pagar a viagem, e aí trabalhavam para pagar as dívidas dessa viagem. Mas depois que pagavam, elas começavam a receber um pouco de salário e aí começavam a reconstruir as suas vidas. Então, as colonizações elas eram diferentes dependendo de sua região, do norte, central ou do sul, tá? No final desse capítulo tem as nossas famosas atividades na página 268 até a página 271. São 20 questões, como vocês já sabem, e vocês vão responder, né? Lembrando que mais tarde teremos aula online para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Então, qualquer coisa, me procurem, beleza? Valeu, falou, é nóis!